Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Estamos em setembro. Como o tempo voa, não é? O ano está acabando e o vestibular está chegando. Não é possível nós sabermos como 2 mais 2 igual a 4, qual será o tema da redação do vestibular. Nessa aula estamos discutindo um provável tema da redação, mobilidade urbana. E além da videoaula, nós estamos disponibilizando também uma bateria de textos complementares que podem ser acessados pelo link que se encontra na descrição dessa videoaula. O nome do arquivo é md009/docx. Anúncios de automóveis costumam falar sobre o conforto de dirigir um automóvel, paisagens lindas, belíssimas, mas pelo menos por enquanto isso está longe da realidade. Não por causa dos automóveis em si, mas por causa do espaço físico das cidades. Nossa temática de hoje é sobre a mobilidade urbana, um tema que é bem abrangente, ligado em parte à infraestrutura da cidade. Conjunto de vias, avenidas, ruas, estradas, viadutos, o estado de manutenção em que essas vias se encontram, a sinalização, entre outras coisas. Também é um tema ligado à circulação de veículos e pessoas. É fácil imaginar que a cada ano temos mais carros de passeio circulando. Quanto ao espaço para essa circulação, cada vez mais é comprometido, com obras inacabadas, buracos, e se pensarmos que o alargamento da cidade, ou seja, a construção de novas vias, é solução para isso, a experiência mostrou o contrário em cidades como Los Angeles. Então, se você fizer uma redação sobre esse tema e colocar como proposta de intervenção o alargamento da cidade, lembre-se que a experiência não comprova isso satisfatoriamente. Bem, o número de veículos circulando aumenta e o espaço disponível, a rigor, diminui, porque está comprometido. Qual é o resultado disso? Aqui no Rio de Janeiro, onde o nosso canal funciona, há deslocamentos que há 20 anos atrás se faziam em 45 minutos e que hoje em dia são feitos em pelo menos 1h30. O engarrafamento de final de tarde na Avenida Presidente Vargas já é famoso em outros estados. E se você mora em São Paulo, por exemplo, já deve estar cansado de saber dos engarrafamentos na Marginal Tietê. Sendo que em São Paulo também existe o sistema de rodízio que se faz de veículos. Tem dia para circular carro de placa par e dia para circular carro de placa ímpar. Na época em que esse sistema foi lançado, parecia que um milagre havia acontecido com a mobilidade. Hoje em dia, há muito tempo, os engarrafamentos voltaram. E se esse sistema de rodízio for vetado, será pior. Outra coisa é o que diz os textos 3 e 4 da nossa bateria de textos complementares. O texto 3 é uma matéria do jornal O Globo, enquanto que o texto 4 é um conjunto de fotos que ilustravam essa matéria. Tratava-se de uma matéria que falava sobre um problema da infraestrutura aqui no Rio de Janeiro, os túneis. Um outro ponto que merece ser abordado aqui é a questão da sinalização. Nas estradas de rodagem aqui do Rio de Janeiro, a sinalização é precária. Vamos supor que você esteja andando de carro na Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, indo, por exemplo, para Petrópolis. O que muitas vezes acontece é que a placa que sinaliza uma entrada aparece de repente. Quando se vê a placa, já se perdeu a entrada. É impressionante, porque se fosse na Europa, mais de 3 quilômetros antes da entrada, já haveria uma placa dizendo coisas do tipo: quem está indo para Petrópolis, favor já ir mudando para a faixa da direita. Mas aqui no Brasil não. O motorista é pego de surpresa. Pode até haver uma estrada ou outra em que isso aconteça. Mas o fato é que o que acontece aqui no Rio de Janeiro não é específico daqui. Nem daqui, nem de nenhum outro estado.
é um problema sério da mobilidade urbana do Brasil inteiro. Outro ponto a ser abordado é a questão da segurança. O habitante do Rio de Janeiro que optar por uma bicicleta ou por um transporte coletivo como ônibus ou metrô, em geral, tem que lidar com o medo de ser assaltado e outros fatos de violência que provavelmente seriam menos prováveis se ele fosse de carro. Nesse ponto, entra mais uma vez os textos 3 e 4 da nossa bateria e também o texto 2. Quanto aos túneis, muitas vezes as pessoas ficam com medo de serem assaltadas. E o texto 2 é uma tirinha da série O Corpo é o Porto, mostrando de modo irônico esse medo relativo ao transporte coletivo. Outro ponto a ser abordado é a questão ambiental. Se você pensar como solução para o problema da mobilidade urbana o alargamento das ruas, não só ruas como estradas e avenidas, nem que para isso as florestas sejam desmatadas, você está desrespeitando a questão ambiental. O que eu sugiro então é que você fale sobre o atual desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos, que não fazem barulho nem emitem fumaça. Na Alemanha, por exemplo, a venda de carros com combustíveis fósseis deve ser proibida até mais ou menos o ano de 2030, dando lugar assim a carros elétricos. Nos Estados Unidos, recentemente, um caminhão sem motorista, guiado por um sistema de software e hardware, percorreu uma estrada de 75 quilômetros. Bem, nos anos que estão por vir, a demanda por veículos particulares ou movidos a combustão está para cair, já que não fará sentido se ter um carro particular no momento em que táxis sem motorista estarão circulando. Os ex-motoristas poderão apreciar melhor a paisagem ou até dormir e, quem sabe, até consumir bebidas alcoólicas. Para saber melhor, leia o texto 1 da nossa bateria de textos complementares, uma crônica escrita pelo jornalista Pedro Doria, que fala sobre algumas coisas que já estão acontecendo nesse sentido. Agora vamos falar no senso de coletividade. Mais uma vez, aí entra o texto 1 da nossa bateria de textos complementares. E não é só isso. Em algumas cidades, há ciclovias com espaços próximos às pistas. E o que em geral acontece é que os carros invadem as ciclovias. Ou seja, é preciso se pensar em termos comunitários. É preciso se respeitar o senso de coletividade. Montadoras como General Motors e Ford já estão desenvolvendo um sistema de carros compartilhados. 22 de setembro está chegando e foi nomeado o Dia Mundial Sem Carro precisamente em 1997 na França. O objetivo dessa data é estimular o uso de outros transportes, bicicleta, caminhada, transporte público e por aí vai. Convite para uma melhor vivência do espaço urbano. Com esse estímulo, contribui-se mais para a saúde, assim como para o meio ambiente, assim como, no fim das contas, também para aqueles que dependem do carro para se locomover. Um convite à reflexão para aqueles que utilizam o carro no dia a dia. Será que eu posso passar pelo menos um dia útil do ano sem o meu carro? Se a resposta for sim, será um grande benefício para a cidade, assim como para o meio ambiente e para os outros cidadãos. Até agora nós demos uma ideia sobre o tema da mobilidade urbana. É aconselhável a leitura dos textos do material didático que está disponível no link que está na descrição dessa videoaula. Eu disse é aconselhável, não é obrigatório. Você está estudando para uma prova de concurso, então é claro que você tem que adaptar o teu tempo. Mas, de qualquer maneira, é importante que você se mantenha atualizado. Até porque, na tua prova de vestibular, também vai vir questões sobre atualidades. Na tua prova de redação, convém lembrar que você tem um limite máximo de linhas para escrever.
E você ainda receberá uma bateria de textos motivadores. Então a primeira coisa que você vai fazer quando receber a tua prova de redação é ler atentamente a proposta, para você saber não só quais são esses limites, como também qual é o gênero textual exigido. E isso com todas as demais observações. A prova do Enem está chegando e nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa estamos adaptando uma agenda especial. Bem, e depois da leitura atenta à proposta de redação, você vai construir a tese que você vai defender. Que aspecto você vai abordar na tua redação? Uma ideia central. Também vai definir que argumentos você vai usar para confirmar essa tese. No caso desse tema, o que mais chama a atenção sobre a mobilidade urbana e o que você acha melhor usar para argumentar. Se é a questão do excesso de veículos, se é a questão da infraestrutura da cidade, se é a questão da segurança e por aí vai. A tua tese pode ser: muitos são os entraves para uma estrutura satisfatória de mobilidade urbana. Ou, se for o caso, temos no Brasil uma estrutura satisfatória de mobilidade urbana. O direito de opinião é sagrado. Em ambos os casos, você vai ter que apresentar argumentos que comprovem a tua ideia. Tudo que falamos nessa aula e tudo que temos na nossa bateria de textos complementares são ideias que podem ser usadas. Isso sem falar dos textos motivadores que você vai receber. Nós sugerimos que você escolha 2 ou 3 argumentos para também não comprometer o número máximo de linhas. Alguns vestibulares, como o Enem, exigem que você apresente também uma proposta de intervenção. Então, no caso da mobilidade urbana, se você diz que a mobilidade urbana é precária, então a tua proposta de intervenção tem que ser uma medida que melhore a estrutura da mobilidade urbana. No caso do Enem, um dos critérios de nota 0 é o candidato escrever ideias que desrespeitem os direitos humanos. Se você sugerir, por exemplo, o alargamento de ruas e avenidas, então toma cuidado. Como é que vamos fazer isso? Desmatando-se florestas para a construção de novas vias? Cuidado, que isso é um desrespeito aos direitos humanos. O Enem pode zerar tua redação. Outros vestibulares, se não zerarem, podem tirar ponto. Se ao contrário você estiver defendendo que a mobilidade urbana é satisfatória, então mesmo assim você tem que apresentar uma medida para que melhore. Partindo do princípio que pelo menos pode melhorar. Ou se você acha que a mobilidade urbana é tão satisfatória que não pode melhorar, então é bom você apresentar uma proposta de intervenção que faça com que continue assim. Nessa aula nós abordamos um tema que pode cair na proposta de redação da tua prova, que é a mobilidade urbana. Na próxima aula nós vamos discutir uma questão do Enem. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos inscrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei em ambos os casos. Façam os devidos comentários. Nós queremos saber em que nós estamos errando. Para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova. Lembramos ainda que qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever. Seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através da nossa fanpage do Facebook. Mesmo porque você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E nós contamos com a tua ajuda.
Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.